E agora, sobre outro dos desafios que nós vemos agora, é a questão do G20, né? O Brasil é anfitrião do G20 neste ano, teve a reunião dos ministros das Relações Exteriores nessa semana no Rio de Janeiro, aqui, penúltima semana de fevereiro, né? E vamos ter também a reunião dos chefes de Estado lá para novembro, como costuma ser. Como o senhor analisa o Brasil como anfitrião do G20 com a diplomacia do governo Lula? Nesse caso aí, pode estar havendo também alguma confusão mental, seja entre a diplomacia presidencial do Lula, seja na diplomacia do Itamaraty, porque o chanceler acabou falando ontem, foi desmentido por alguns membros do G20, em que o G20 deveria se envolver mais na solução do conflito da Ucrânia ou da faixa de Gaza, não é? Isso não é função do G20. Vamos lembrar claramente o que é o G20. Você teve uma crise econômico-financeira de países emergentes, de países em desenvolvimento, no final dos anos 90, 97, na Tailândia, na Malásia, na Coreia do Sul, que atingiu a Rússia, atingiu o Brasil. A partir dessa crise de países em desenvolvimento, você teve a formação de um órgão vinculado ao Fundo Monetário, ao Banco Mundial, às organizações de Bretton Woods, que se chamava Financial Stability Forum, Fórum Global para a Estabilidade. E era um fórum formado apenas por ministros de economia, ministro das finanças, ministro do comércio exterior e presidentes de bancos centrais, ou seja, um órgão ministerial das instituições de Bretton Woods para cuidar dos efeitos, dos impactos, das repercussões da crise de 1997, 98, 2001, dos países emergentes, não é? E o Fórum de Estabilidade se reuniu algumas vezes, o Banco de Basileia, Banco Internacional de Compensações, emitiu algumas regras prudenciais para o tratamento bancário, não é? Porque você teve uma superexposição em endividamento, em problemas de balanço de pagamentos, problemas cambiais, monetários, etc. Então, o Fórum de Estabilidade foi criado nesse contexto para tratar de problemas da economia global, dos grandes equilíbrios. Depois passou essa fase, o mundo voltou a crescer e se esqueceu um pouco, nem sei se o Fórum voltou a se reunir nos anos 2000. O fato é que você depois teve uma crise imobiliária nos Estados Unidos, já evidenciada desde 2005, se tornou patente em 2007, não é? Bolha imobiliária que estourou, atingiu o setor bancário e atingiu o setor de seguros, não é? Em 2008 e 2009 você teve uma crise de países em desenvolvimento, mas com repercussões mundiais, não é? A China não foi atingida pela crise, mas as exportações da China em 2009 caíram 30% por causa da crise na Europa e nos Estados Unidos. Então, a partir daí, o Bush filho convoca o fórum, não mais ao nível ministerial, mas ao nível presidencial, ao nível de chefes de Estado e de governo, não é? Em 2009, você tem a primeira reunião do chamado G20, não é? 19 grandes economias, mais a União Europeia. Então, o G20 continua sendo um órgão para tratar de problemas econômicos e financeiros, por causa da crise de países desenvolvidos dessa vez, não é? E aí passa a se reunir de forma anual, digamos. Por quê? Porque antigamente você tinha um G7, que surgiu lá nos anos 60, nos anos 70, com a crise do dólar, que representava as grandes economias do planeta e que dominavam talvez 60%, 70% do PIB global e 80% do comércio internacional, não é? Com os seus vários aliados na Europa Ocidental e em outros lugares, etc. Então, esse G7 era o grande negociador das plataformas econômico-financeiras que afetavam todo mundo, não é? E o socialismo depois acabou nos anos 90, mas aí o G7 já não tinha tanta influência assim. Hoje, o G7 representa menos da metade da economia global e muito menos ainda do comércio internacional. Então, você teve a emergência de outras grandes potências no sul global, não é? A Índia, a China, o próprio Brasil. Então, a partir do momento em que o Bush filho convocou o G20, não é? Você teve uma presença, portanto, de grandes economias representativas do equilíbrio global. Mas ele continua sendo um fórum econômico financeiro, o que não impede que o G7, por exemplo, que se reúne também anualmente, trate de questões políticas, como tratou em Hiroshima. Em Hiroshima, o Lula esperava ser a grande vedete da reunião do G7 e o Zelensky apareceu e capturou, digamos, todas as atenções da imprensa e dos próprios participantes, não é? Então, você tem uma certa confusão entre instâncias políticas
não é? O G7 era uma instância econômica, mas que também se tornou política, resolveu problemas de endividamento em várias instâncias. E você tem o G20, que é econômico-financeiro, mas que, como a ONU está paralisada, não é? Inclusive por veto russo, e sempre houve vetos por variados motivos, o G20 é chamado a se pronunciar também sobre direitos humanos, sobre meio ambiente. E veja, a agenda tanto do G7 quanto do G20 atualmente, elas se confundem, porque ao lado das questões de estabilidade econômica e financeira internacional, você tem meio ambiente, que se tornou algo absolutamente relevante desde a Conferência Rio 92, não é? Diferentes protocolos, acordos sobre aquecimento global, não é? E depois a parte de direitos humanos, que também evidencia o crescente envolvimento de ONGs, de organizações da sociedade civil, com os assuntos internacionais. As ONGs estão na ONU hoje, estão nos conselhos da ONU com muito maior presença do que até os anos 60 ou 70. Então, esse componente de meio ambiente, direitos humanos, questões sociais, não é? E economia está presente. E o G20 trata um pouco disso. E o Brasil não pode escapar dessa agenda.